Namastê! Chegamos ao nosso terceiro encontro. Nós estamos mergulhando dentro do conhecimento do Dharma, que é o ensinamento que Buda deixou para gente. Lembrando que eu estou compartilhando esse conhecimento, um pouquinho desse conhecimento, porque eu me inspirei na literatura da Joana de Ângeles para trazer esse conhecimento para vocês. Eu gosto da filosofia budista, fiz a minha formação em yoga dentro do yoga budista e também gosto de estudar o espiritismo. E hoje nós vamos entrar no tema chamado a origem do sofrimento. E esse tema, ele tem relação com a segunda nobre verdade dentro do Dharma, dentro do conhecimento que Buda deixou. Então, para fazer uma recapitulação, qual foi o ensinamento que Buda deixou para gente? Ele deixou as 4 nobres verdades. E por que é importante a gente seguir o Dharma ou se apropriar desse conhecimento dentro da nossa experiência terrena? Porque o caminho do Dharma é um caminho que nos ajuda a superar as raízes do sofrimento. Ele nos conduz à libertação. Assim como no Espiritismo, se nós seguirmos o Evangelho, nós vamos alcançar os mundos ditosos. Um dia a gente vai chegar lá. E no budismo, se a gente segue o Dharma, a gente vai evoluindo a nossa consciência, tá? Para que a gente possa chegar ao Nirvana. A gente sai da roda de Sansara, que é esse ciclo de vida e renascimento, e vida e renascimento. Então a ideia de você seguir o Dharma é você romper com essa roda de Sansara. Assim como um dia vai cessar esse processo reencarnatório, nós vamos chegar, nós vamos ter a nossa evolução moral, espiritual, até chegarmos aos mundos ditosos e não vamos precisar mais reencarnar. Então, basicamente, o budismo ele fala dessa evolução da consciência, ele não fala em alma, como a gente fala no espiritismo, né, ou espírito. Para quem não sabe a diferença, a alma é quando o espírito está aqui, ó, em forma reencarnada. Então aqui eu tenho a minha alma, e aí quando eu saio desse corpo, pum, espírito. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura por uma questão de reencarnação. E no budismo se fala em consciência. Então vamos lá. Recapitulando novamente, nós vamos mergulhar nas 4 nobres verdades. E aí Buda ele diz o seguinte na primeira nobre verdade: o sofrimento existe, ponto. Faz parte da nossa experiência terrena. E é importante a gente reconhecer esse sofrimento. E esse foi o tema do nosso encontro anterior. E por que reconhecer o sofrimento? Para que a gente possa compreendê-lo. Sofrimento faz parte da condição terrena. Ele acontece quando a gente reencarna, a gente vai se deparar com os desafios. Afinal de contas, nós estamos no mundo de provas e expiações. Dentro da experiência terrena, nós vamos encontrar essas situações desafiadoras, né? E Buda diz que o sofrimento, ele tem uma origem. Ele surge, ele tem uma origem. E o Espiritismo, né, ele também fala sobre a origem do sofrimento. Ele fala que ele tem uma semente, né, por que a gente sofre. E aí, hoje eu quero explorar com vocês, né, compartilhar com vocês, dentro dessas 2 tradições, a origem do sofrimento. Então vai ser rapidinho. Vamos lá, o sofrimento existe, estamos aqui. E aí a gente passa a olhar para ele com uma perspectiva diferente, não como um castigo, não como uma punição. O sofrimento ele surge, ele acontece aqui na nossa experiência terrena por conta das nossas ações, né? Existe uma lei de causa e efeito, tanto no budismo quanto no espiritismo, acredita-se nisso. A lei de causa e efeito, são consequências. Então, por que nós sofremos? Né? O sofrimento ele não acontece ao acaso, não acontece a partir das circunstâncias da vida, não. Existe uma razão mais profunda por detrás disso. E essas 2 tradições, ela fala sobre essa questão do sofrimento. Você encontra essa temática dentro do Livro dos Espíritos.
Você encontra esse tema dentro das 4 nobres verdades. Então vamos lá. O tema de hoje é a origem do sofrimento. O Buda, ele diz que a origem desse sofrimento, ele está no desejo. Eu trouxe até escrito para vocês, para que vocês possam compreender onde está a raiz desse sofrimento, de onde ele se origina. Então, a raiz fundamental do sofrimento, segundo o budismo, é o desejo, o apego e a ignorância sobre a natureza da impermanência da vida. É a gente achar que isso aqui dura para sempre, que tudo é estável, que tudo é linear, é o apego ao em si. E aí o budismo ele ainda fala que a origem, né, essa é a raiz que eu li para vocês, é o desejo, é o apego, mas que existem 3 venenos mentais. E esses venenos mentais, eles potencializam esse sofrimento que nós temos aqui na Terra, que é a ignorância ou a delusão, é você simplesmente não saber, não reconhecer esse sofrimento, né? Você achar que você é você sofre porque Deus não gosta de você, por exemplo. Isso é uma ignorância, né? Não é isso. E aí a gente, quando tem o conhecimento, a gente passa a olhar para o sofrimento com outra perspectiva. E aí o segundo veneno mental, o apego, a ganância ou o desejo. E o terceiro veneno, a aversão, raiva ou ódio. Então, dentro da perspectiva budista, a origem do sofrimento, a semente dele está nesses 3 venenos mentais: desejo, aversão e ganância, tá? E a ignorância também. Agora, dentro da perspectiva espírita. Dentro da perspectiva espírita, eu acho que você já sabe, né? A raiz do sofrimento, a origem do sofrimento, peguei até da pergunta 913 do Livro dos Espíritos, que diz: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Os espíritos falam pra gente. E na pergunta 921, os espíritos falam: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, pois ao ignorar as leis de Deus e agir com egoísmo, cria os próprios sofrimentos. Então, a raiz, a origem do sofrimento aqui, segundo a visão espírita, é o egoísmo. E grava essa palavra, egoísmo, eu costumo dizer que é uma doença do ego. Por isso que eu compartilhei aquele estudo dirigido para vocês entenderem o que é ego, o que é self, para clarear a mente de vocês. Então, o nosso tema da semana é a origem do sofrimento, que está no desejo, na ignorância, na raiva, segundo o budismo, e que é o apego em si também, e no espiritismo, a origem do sofrimento é o egoísmo. Logo, no nosso próximo encontro, nós vamos falar como cessar esse sofrimento dentro dessas 2 abordagens. Então, fica aí o tema para a gente vivenciar no nosso encontro, no nosso Amor Terapia, às 17 horas. Namastê!